vai entrar, mas eu acho que aos pouquinhos a gente pode começar. Eu estou realmente, agora oficialmente, então, muito feliz que todos vocês estão aqui na defesa do Rafael, defesa de doutorado, né? A gente chegou finalmente a esse ponto depois de vários anos de TCC, de mestrado, né? E agora, na verdade, estamos terminando o doutorado dele. Então, e a gente estava pensando muito, né, sobre a composição da banca, e depois a gente até pensou que essa composição é bem única, bem específica, né, que isso provavelmente nunca mais vai se repetir, né, vamos lá. E claro que todos vocês são um pouco de áreas diferentes também, então a gente está, na verdade, esperando um input ou sugestões para as melhorias, né, de vocês, de olhares um pouco diferentes, o que sempre é muito legal, e também essa troca de ideias, né, entre pessoas que não fazem exatamente a mesma coisa, o que é muito legal, o que com certeza enriquece o nosso trabalho. Então, como vai ser? Vamos começar normalmente pela apresentação do trabalho do Rafael. Ele vai ter entre 30 e 40 minutos para apresentar as partes mais importantes do trabalho dele, né? Não o trabalho inteiro, claro. E depois eu vou dar espaço para vocês. Eu sou aqui só como organizadora, na verdade, da banca, como orientadora, mas eu não vou fazer a arguição. Eu já fiz várias arguições e discussões como o coitado Rafael ao longo do tempo, então agora é hora de vocês, de criticar de forma construtiva, idealmente. E eu vou sempre provavelmente introduzir cada um de vocês e provavelmente eu nem sei que ordem eu pegaria. Às vezes a gente usa aquela lógica de que pessoa mais distante vai começar, mas agora todo mundo é distante, então, na verdade, não faz muito sentido. Eu acho que vou simplesmente seguir aqui a ordem da ata que eu tenho na minha mão, e vocês podem ficar tranquilos, pode ser... Já que a sugestão pode ser o mais distante do trabalho, Celé, o mais distante da parte da orientação, das coisas, orientações, dos envolvimentos, né? Talvez que mais... Talvez poderia ser, mas mesmo essa distância é difícil para medir, porque realmente cada um tem alguma afinidade, entendeu? Como tema, de alguma forma. Então realmente eu vou provavelmente pegar alguma ordem aleatória e vai ser provavelmente mais justo. Tá bom, então se vocês concordarem, eu acho que a gente pode começar com uma apresentação, depois a gente vai começar com uma arguição. Tudo bem? Então, ótimo. Se vocês querem, vocês podem deixar a câmera ligada, vocês podem desligar, simplesmente como for conveniente para vocês, tá bom? Como for confortável. Tá bom, Rafael, se você quer compartilhar a sua apresentação conosco. Bom dia. Primeiro, eu tenho que me autorizar a compartilhar. Eu acho que aquela configuração não salvou da outra vez. Falando que Verdade. Eu não tenho. Enquanto isso, eu vou fechando a janela, porque se alguém gritar lá fora, eu tô com medo de dar interferência. Calma, então eu preciso ver aqui. Ainda não. Ainda não, calma, agora eu preciso ver, porque como a gente estava ensaiando só juntos, né, foi fácil para achar esse botãozinho. Agora, claro que eu não estou vendo o botãozinho de jeito nenhum. Uhum. Essas coisas técnicas, eu já quis começar rápido. Hum.
Estranho que você não tem os direitos já, né? Que a gente já fez. Não, também não. Talvez aqui. Já achei. Agora foi, eu acho. Sim. Tá bom. Já achei. Dá para me ouvir bem? Sim, a gente está te ouvindo bem, a gente está vendo bem, tranquilo. Então acho que posso começar já, né? Pode começar. Eu estou reconhecendo que você está na minha sala, que legal. Para me inspirar na sabedoria. Aproveitar a energia da sala, né? Exatamente, por enquanto as salas ainda bem vazias, né? Ainda pode usar. Deve ter energia e mosquitos, né? Apenas. Por enquanto não me atacaram ainda, mas as lembranças estão vivas ainda dos mosquitos. Verdade. Acho que agora vai aparecer aquela janela infinita. Uhum. Então, eu vou começar, então. Certo. Sim, agora é só abrir a apresentação. Isso, a gente está vendo direitinho. Sim. Eu vou colocar aqui para gravar de novo, mas é só para ele contar o tempo, tá bom? Ótimo. Então, bom dia. Então, agora começando, hoje eu vou apresentar o meu trabalho de doutorado, focado principalmente nos motivos para a prática de atividades físicas. E a minha orientadora é a professora Yaroslava, mais conhecida como Yarka. E eu não poderia deixar de reiterar os agradecimentos que eu fiz no manuscrito, na tese. Acho que todo mundo que está aqui hoje eu agradeci de alguma maneira, mas principalmente a banca pelo tempo, por aceitar que é sempre difícil, né, com as agendas que eu sei que os professores e professoras têm de sempre corrida. Então, eu agradeço e com certeza será mais um dia de muito aprendizado. Só para contextualizar um pouco, esse trabalho ele é fruto dessa intersecção entre meu curso de graduação, que eu fiz lá na curso de Educação Física e Saúde, antigo Ciências da Atividade Física, e agora minha pós-graduação aqui na Psicologia. É uma intersecção porque o projeto junta as duas áreas e tem esse foco da saúde justamente, acredito que é uma grande contribuição do meu curso da minha graduação. E também tive alguns anos de bolsa da FAPESP, então eu registro também esse apoio. Trata-se de um trabalho que está estruturado em forma de artigos. A tese está em formato de 3 artigos, sendo um deles a gente já publicou no ano passado na revista Psicologia USP. Esse segundo está submetido na Frontiers in Psychology, inclusive com um parecer já recebido. Eu acredito que se o outro for na mesma linha, a tendência é que no começo do ano que vem a gente já consiga confirmar a publicação. E o terceiro estamos retomando depois de mais ou menos uns 2 anos e meio parado, devido a uma mudança de prioridades, outros desafios que foram aparecendo. Mas acredito também que retomando, pretendo, já retomamos algumas semanas depois desse tempo parado, e até dá para ver que
Na tese ele é o que está um pouco, dá para ver que ainda não precisa um pouco de mais melhorias, né? Fizemos um pouco de forma com pouco tempo, né, nas últimas semanas, mas pretendo ano que vem deixar, junto com a IARCA e demais coautores, em formato bem satisfatório para ser publicado. E a gente tem em mente a revista do Personality and Individual Differences. Eu até, por recomendação da professora IARCA, eu também queria destacar um pouco que, apesar do corpo da tese ser formado pelos 3 artigos do slide anterior, eu também participei de outras atividades aqui, importantes. Queria destacar, por exemplo, essas 3 publicações, sendo uma delas em conjunto com o grupo de gêmeas, nos meses que eu participei, acompanhei o grupo. Então, é um capítulo de livro, e as outras 2 foram confirmadas nesse ano, as publicações. Um artigo sobre razões para as pessoas estarem solteiras em intercultural em diversos países, e o terceiro é um artigo um projeto de vários laboratórios, Psychological Science Accelerator, que aí replica várias pesquisas, e a gente, nosso laboratório participou dessa. Tem até aqui a gente aqui, 128 a 130, bastante gente participou desse trabalho. Queria destacar também que eu participei como monitor das principais disciplinas da minha linha de pesquisa dentro do programa em que eu estou inserido, disciplinas essas em 2019. Antes eu tinha assistido como ouvinte até para me preparar para a seleção. Agora, entrando na parte mais específica do trabalho, eu começaria destacando a teoria da autodeterminação, porque ela é muito usada em diferentes áreas, inclusive a de atividades físicas. Eu acredito que a maioria das pesquisas na área de atividades físicas que focam em motivação se referencia nessa teoria da autodeterminação. Então, não poderia deixar de falar sobre ela, ainda que ela não tenha, seja interdisciplinar, mas não, embora não profundamente evolucionista, conversa com diversas áreas, e eu considero inclusive a evolução também. Alguns destaques dela que ela popularizou bastante esses conceitos de motivações intrínsecas e extrínsecas, e além disso propõe que esse processo, que a motivação é um processo em que há uma variação desde um estágio em que os níveis de autonomia são bem baixos até um em que ela fica em níveis mais satisfatórios e relacionados ao bem-estar. No contexto das atividades físicas, há alguns questionários que foram desenvolvidos, e eu utilizei um deles que foca principalmente nesses 5 subescalas, sendo que vão desde as mais, considero mais extrínsecas, busca por saúde, condicionamento físico, aparência, indo até as mais intrínsecas, de interesse, prazer, competência. Agora, entrando um pouco mais na parte evolucionista, eu não poderia deixar de destacar a contribuição do professor Cesarades, pelo seu pioneirismo, até porque no começo dos anos 80, inclusive essa teoria da autodeterminação ainda estava sendo desenvolvida. Mesmo antes disso, ele já escrevia sobre o assunto com esses 2
tem esses 2 capítulos que foram, acredito, publicados em forma de artigos, dessa coletânea organizada pela professora Patrícia e professora Paula. Então ele já falava nessa época de motivação extrínseca, intrínseca e diversos outros aspectos que eu levei em consideração principalmente para preparar minha fundamentação teórica, sobretudo na parte introdutória da tese. Outra teoria importante da motivação, aqui já bem evolucionista, foi formulada pelo Kenrick, que também é bem importante na área. Ele fez uma revisão da pirâmide de Maslow. Maslow publicou há muitos anos um modelo teórico de necessidades fundamentais ligadas à motivação, só que esse modelo de pirâmide ele ficou muito esquecido, até na psicologia em geral. E aí esses autores, Kenrick e colaboradores, eles fizeram uma retomada, principalmente levando em consideração a teoria da história de vida evolucionista. E eu faria 2 destaques dela, que o primeiro é que a autoatualização no modelo de Maslow ficava no topo, e aí eles tiraram um pouco esse protagonismo da autoatualização e deram mais ênfase aos aspectos ligados à busca, retenção de parceiros e também cuidados parentais. E, pelo menos para o meu conhecimento, foi muito pouco utilizada no contexto das atividades físicas. Outro tópico importante da tese é o estudo das diferenças entre sexos, que na perspectiva evolucionista foi considerada em estudos da área, só que eu destaco que principalmente para os esportes. E como eu vou falar daqui a pouco, seria importante, pensando no meu propósito de fazer algo mais voltado à promoção da saúde, seria importante expandir a outras categorias, porque os esportes, eles têm uma abrangência considerável, mas se pensar só em esportes, muita coisa fica de fora. E outra parte importante é no nosso contexto cultural, ecológico, porque esses autores fizeram com outras culturas, outras amostras. Seria importante ver na nossa também, nas nossas, né? Porque a variação no Brasil é bem grande também. Como eu disse, há bastante foco nos esportes e no sentido de categorias, de pensar formas de se definir atividades físicas, os esportes, juntamente com os exercícios, tratam-se da divisão mais comum, a forma mais comum de classificar atividades físicas. E esses autores, Frederick e Ryan, já há algum tempo falaram, e eu considero ainda uma discussão ainda importante, apesar de fazer algum tempo, porque eles, no artigo deles, que foi muito importante também para a minha preparação, eles diziam que era importante que, para expandir um entendimento sobre a motivação para a prática de atividades físicas, seria importante analisar mais categorias, formas mais detalhadas de classificar as atividades físicas. E eu pensei, então, no conceito de práticas corporais, que eu tive contato em algumas disciplinas na graduação, que ele é proposto de forma vem sendo proposto de forma crescente em estudos, principalmente autores e autoras do Brasil, mas ainda de forma muito, muito variada. E aqui eu pensei uma forma, até pensando nos conceitos, nos conceitos de cada um desses tópicos, uma forma de integrá-los. Porque alguns autores pensam em práticas corporais como uma alternativa crítica ao conceito de atividades físicas, ou até sinônimo. E aí eu pensei de um modo um pouco diferente, que é uma forma mais integrativa. Então, não jogar fora
essa divisão esportes e exercícios, mas contemplar também práticas corporais, como uma categoria de atividades físicas. E outros assuntos importantes também para o trabalho são... Eu tive contato inicialmente nesse artigo publicado em 2015 dessas autoras, focado para o uso do Facebook e motivações também, dos 5 grandes fatores de personalidade, autoestima e narcisismo. E eu achei bem interessante esse artigo e pensei em aplicá-lo à atividade física, até me inspirando um pouco no que a minha orientadora anterior sempre dizia, acredito que ainda fala para os seus alunos, a professora Michele. Ela dizia que era sempre bom a gente ter um artigo modelo em que a gente pudesse se inspirar, até para não criar algo completamente muito distante da realidade, era bom ter algo de referência. Inclusive, um dos capítulos foca justamente em parte dessas variáveis, só que em vez do Facebook, mais voltado para as atividades físicas. E aí eu busquei integrar também o conceito de sociossexualidade, por ser uma das principais linhas de pesquisa da minha orientadora atual, a professora Yaroslava. Agora, entrando nos detalhes do nosso estudo, da amostra, tivemos no total pessoas que chegaram até o final do nosso estudo, mais de 2.600 pessoas. E aí a cada análise acaba por filtros do próprio programa de estatística ou outros que a gente consegue inserir manualmente, ele vai diminuindo um pouco, mas essas foram as pessoas que chegaram até o final, principalmente da USP, até pelas estratégias de divulgação. Utilizamos questionários online nessa plataforma do Qualtrics, e esses foram os principais instrumentos que utilizamos. Em negrito, os que a gente analisou um pouco mais, e os outros tivemos ainda algumas dificuldades, e eu pretendo dar continuidade, e os que foram analisados sempre dá para ver de outras formas também. E aqui as nossas análises foram principalmente de variância multivariada, mas não apenas. Aqui só mostrando um pouco o Qualtrics, ele tem formas variadas, considero bem interativo, dá para criar as questões de modo bem variado, e também multiplataforma, dá para responder tanto por computador, celular. Pelo menos para minha pesquisa, eu acho que não teve nenhum problema de compatibilidade. Entrando agora nos capítulos, nos artigos, então o primeiro foi focado nessa classificação aquela que eu apresentei anteriormente, esportes, exercícios e práticas corporais, aqui com a distinção também de esportes individuais ou coletivos, que é bem comum na área. E estudamos a influência dessa forma de classificação juntamente com sexo e idade naquelas subescalas que eu apresentei de motivação. Então, as mais intrínsecas, interesse, prazer e competência, e as extrínsecas, sociabilidade, aparência, saúde e condicionamento físico. E quanto às predições e hipóteses, que a gente prevê, até pelo que tem bastante na literatura, uma distinção entre esportes e exercícios, principalmente, em contraste, esportes com mais motivações intrínsecas e sociais, e os exercícios com as que eu considero mais extrínsecas. Mas aí, por que fazer isso, se outros estudos isso já tem já é visto com bastante frequência? Eu considero a replicação para a ciência, porque uma razão é até ter esse propósito daquele artigo que eu mostrei dos vários autores, que a replicação é um pilar importante para a ciência, porque senão um artigo vira clássico, porque ele foi o primeiro, e aí os outros consideram verdade, e
e deixam de testar possibilidades, e às vezes até o efeito temporal que pode modificar com o passar do tempo. E também, no meu contexto, como eu queria testar práticas corporais como uma categoria, seria importante ter as outras. E aí eu pensei em um possível equilíbrio, até levando em consideração o conceito de práticas corporais, de ser mais integrativo, complementar. E aqui também tivemos hipóteses baseadas um pouco nos estudos anteriores, principalmente maiores motivações sociais para os homens e de aparência para as mulheres. Aqui os resultados. Então, nessa comparação entre os sexos, nós vimos a diferença que encontramos uma diferença, mas ela foi maior motivação intrínseca na subescala de interesse e prazer para as mulheres. Agora, a comparação entre os tipos de atividades físicas mostrou uma distinção principalmente entre os esportes coletivos e os exercícios. Diferiram entre eles em todas as subescalas testadas. E os esportes individuais tiveram algumas diferenças em relação aos coletivos, que até justificam eles estarem em categorias separadas. Agora, práticas corporais confirmou aquilo que eu imaginava de ser algo mais intermediário, tanto que em nenhuma das subescalas ficou em primeiro, nem em último, sempre em segundo ou terceiro lugar. E, em geral, mais próximo com os esportes individuais, não tiveram nenhuma diferença significativa. Eu destacaria dos meus resultados um possível protagonismo recente das mulheres, que eu vou falar um pouco mais no slide seguinte. Como eu disse, práticas corporais pareceu, nessa análise, ficar numa categoria justificável, e eu destacaria principalmente como limitações aí uma contribuição importante do professor Fernando na qualificação anterior. A gente já vinha pensando nisso, mas ele reforçou bem essa questão. Por exemplo, critérios serem mais objetivos, porque aqui, nessa análise que eu utilizei, por exemplo, uma classificação que eu peguei a minha lista de atividades e muitas eu nem conhecia, eu tive que ir atrás para ver, assistir uns vídeos até para ter uma ideia do que poderia ser, e aí eu mesmo fui colocando nas categorias. Agora, se pegasse por exemplo, uma pessoa que fez a graduação comigo e desse a mesma lista e classifique aí, faça isso para uma pesquisa, talvez uma ou outra ela poderia colocar em categorias diferentes. E aí, para a ciência, é importante a gente ter mais consistência. Então, a gente, até com base nisso, pensamos em um artigo adicional, considerando uma análise, eu diria, mais indutiva estatisticamente, por não fazer agrupamentos prévios, mas também uma segunda parte, também sugestão do professor Fernando, de explorar classificações anteriores. E aí ver similaridades e diferenças para essa que a gente fez, e isso é o tema do próximo artigo que eu vou falar daqui a pouco. Só terminando essa parte a discussão desse primeiro artigo, eu destacaria talvez uma possibilidade, porque a gente não coletou dados nesse sentido. Ele não volta. Deu Peraí, vou só parar uma falha, mas estou contando 22 minutos. Eu vou abrir de novo que ele falhou, tá? Eu vou colocar de novo e o tempo continua. Bom, continuando,
eu só vou marcar de novo. Então, nós não tivemos perguntas nesse sentido de... Eu pensei uma possível influência porque principalmente a partir de 2014 em diante, eu vi um aumento crescente de campanhas de empoderamento, combate às desigualdades, gênero, até por umas coisas que foram acontecendo no ambiente universitário. Eu considero é importante, acho que pesquisas futuras levarem em consideração. Talvez isso possa ter tido uma influência, até porque a minha coleta de dados foi em 2016, então era um momento uma tensão política muito forte também, talvez tenha tido uma influência. Mas é importante destacar que, apesar desse resultado que eu encontrei em uma das escalas mais motivações intrínsecas para as mulheres, a desigualdade ainda é muito elevada. Por exemplo, aqui tem essa pesquisa de autores aqui do Instituto, que mostra que mesmo as mulheres que chegaram no nível considerado mais alto da ciência, as pesquisadoras de nível sênior, mesmo elas ainda recebem menos financiamento em relação aos homens. Tem também esse ensaio da professora Michele, focado no polo aquático, então mais próximo das atividades físicas, mostrando também questões de muito... essas dificuldades que ainda se encontram, mesmo em pleno século XXI. Enfim, agora concluindo, acho que a principal ideia a principal mensagem que fica, acredito, desse artigo seria que essa classificação que a gente utilizou foi coerente no contexto das motivações. Se a gente explorasse outra variável dependente, talvez poderia se configurar de outra forma, mas utilizando as motivações fez sentido. E aí, como eu tinha dito, a gente fez um segundo artigo mais focado também estudando a mesma escala de motivação, só que com outras classificações. Então, aqui diversas que foram propostas em outros contextos, e a gente queria ver como elas se comportavam nesse aspecto motivacional. E também a segunda parte, como eu disse, mais indutiva estatisticamente, que utilizou essa análise de Kruskal-Wallis, que seria como se fosse um campeonato, sem maiores agrupamentos. Então, cada atividade, a gente compara esse teste compara uma a uma e aí vê quem faz mais pontuações, como se fosse um campeonato de futebol, de pontos corridos. E eu pelo menos não vi estudos anteriores tão próximos, então foi mais exploratório nesse sentido. Agora, mostrando os resultados, nós vimos alguns destaques individuais de acordo com cada subescala. Por exemplo, essa de competência, de motivação intrínseca, praticantes de caminhada pontuaram menos nessa escala, significativamente em relação a diversas outras atividades. De modo semelhante, praticantes de pilates pontuaram menos na subescala social, e aqui tem alguns destaques na subescala de aparência. Agora, aquela análise que a gente fez das classificações anteriores, deu para ver um agrupamento delas, principalmente nas motivações mais intrínsecas ou extrínsecas. Por exemplo, aqui o critério de orientação motora, ele classifica atividades físicas mais como embativas, rítmicas ou aquáticas. E a gente viu que as mais embativas ficaram mais nesse polo intrínseco, enquanto as rítmicas mais na parte extrínseca. E aí a terceira categoria ficou mais no meio do caminho, e as outras a gente via sempre
cada classificação tem algumas diferenças, mas em geral uma ficava de um lado e outra do oposto. Com relação a isso, eu gostaria de fazer umas interpretações principalmente com cuidados para as intervenções práticas. Por exemplo, as atividades mais intensas que foram associadas a mais motivação intrínseca, eu consideraria com precaução uma recomendação. Alguém poderia ler esse artigo e pensar, então, se encontramos a solução para o sedentarismo, é só pôr todo mundo para suar que está resolvida a situação. Não é bem assim, porque entram as diferenças individuais. Para muitas pessoas, não é uma situação confortável. E naquela da caminhada, por exemplo, os destaques individuais, citando como exemplo, por ter tido pontuações baixas em motivação intrínseca, não significa que não serve para nada. Eu diria que talvez mereça um cuidado, uma atenção diferenciada, uma contribuição que eu faria, um olhar alternativo, seria talvez os professores olharem para quem pratica caminhada e talvez darem uma atenção maior e sugerirem outras atividades, não como substituição, porque a caminhada tem diversos benefícios, mas sugerirem como possibilidades a mais. Então, para que as pessoas tenham mais chances de encontrar algo com qual se identifiquem, em que sua percepção de competência seja mais satisfatória, que se sintam mais felizes, nesse sentido. E uma limitação que eu pensei é no peso das atividades, que foi peso no sentido de quantidade de participantes por categoria. Então está um pouco desbalanceado, até pelo modo como foi nossa amostragem, mas tivemos praticantes de musculação e de corrida, foram as principais categorias, com mais de 100 participantes, todas as outras com menos do que isso. Então, talvez elas poderiam estar puxando, aí seria uma coisa que eu gostaria de ver mais para frente. Agora, as principais mensagens, então, seria, assim como o artigo anterior, usando outros agrupamentos, também é possível diferenciar as atividades físicas de acordo com as escalas de motivação, e há destaques individuais que podem ser olhados pensando em implicações práticas. Agora, o terceiro artigo que retomamos há menos tempo, como eu disse, foca nos aspectos temporais da atividade física. Não são temporais no sentido de sol, chuva, manhã, noite. É temporal no sentido de há quanto tempo a pessoa pratica a atividade. Então, a gente usou esse agrupamento inspirado no modelo TENS teórico, dividindo os participantes principalmente nos sedentários, que não praticam atividade física regularmente, pessoas na fase de manutenção, que praticam há pelo menos 6 meses, e o grupo ação, que está no meio do caminho, pessoas que começaram a praticar, mas ainda não fazem há tanto tempo com regularidade. E aí os estudos, eles sugerem pontuações diferentes em quem pratica atividade há mais tempo, várias delas associadas ao bem-estar, mas não todas, não necessariamente todas. Por exemplo, extroversão, apesar dos estudos mostrarem que quem pratica atividade física há mais tempo tem mais extroversão, não significa que é melhor ser extrovertido. Tem que interpretar os resultados com muito cuidado para evitar preconceitos. Então, as hipóteses foram um pouco nesse sentido, e eu diria ainda que a nossa análise foi dividida entre homens e mulheres, porque, pelo menos o que eu ainda não tive muito tempo para ver os estudos em muitos detalhes, mas uma coisa comum é eles compararem ativos e sedentários, mas sem levar em consideração possíveis diferenças, como se todo mundo fosse igual. Então, aqui eu quis fazer essa análise separadamente para ver o que aparecia de mais de destaque para homens ou mulheres. Então, aqui, né, primeiro nessa análise dos homens, vimos esses que praticavam há não tanto tempo a fase de ação, maiores pontuações nessa escala de personalidade de abertura à experiência. Então, eu pensei que isso pode ser interpretado
talvez como um período sensível em que poderiam ser oferecidas até mais possibilidades para aumentar as chances da pessoa encontrar algo com que ela se identifique. Outro destaque que eu faria seria a sociossexualidade. Então, tanto o comportamento, que é o quanto a pessoa, assim, ela relata de ter relacionamentos sexuais variados, quanto a atitude, que é a opinião que ela manifesta, o quanto que ela acha aceitável ter diferentes parceiros. Então, isso foi maior nos homens que praticavam mais atividade física há mais tempo, principalmente em relação aos sedentários. Agora, nas mulheres, o destaque que eu faria aqui, as que ficaram nessa categoria intermediária, em geral, tiveram pontuações semelhantes ao que a gente esperava, então, mais intermediárias, e eu faria destaques nas que praticam mais tempo em extroversão e conscienciosidade, maiores em relação, principalmente, às sedentárias. Agora, aqui tem um resumo dos resultados, principalmente, então, pensando em principalmente quem pratica atividade física há mais tempo em relação aos sedentários. Aqui eu numerei um para homens, então, por exemplo, o que tem foi significativo só para os homens. Homens mais ativos diferem principalmente dos sedentários, com maiores pontuações nesse fator. O que tem 2 foi significativo só para as mulheres, e o que tem 1 e 2 foi para ambos os sexos, na mesma direção. Esses resultados que eu encontrei só para um dos dois, eu pensei na hipótese que eu citei brevemente na introdução, de gravitação ou mudança. Então, gravitação, a pessoa seria, com base na atividade que ela pratica, não, a gravitação é o contrário. A pessoa, pelo perfil de personalidade dela, ela seria atraída a praticar atividades físicas, e a hipótese de mudança é o contrário. Ela, com a prática de atividades físicas, ela poderia ter mudanças nessas variáveis psicológicas. E aí, o que eu pensei em algumas possibilidades, que depois eu posso falar melhor, mas principalmente que é algo que estudos longitudinais teriam mais condições de tirar conclusões precisas. Depois eu vou até fazer buscas na literatura para ver o quanto a gente consegue discutir no nosso artigo sobre esses assuntos. As principais mensagens desse artigo, então, foram diferenças consistentes entre pessoas fisicamente ativas e principalmente sedentárias nessas escalas que estudamos, em boa parte delas, sendo diferenças importantes em consideração quando utilizado o sexo como aspecto de análise. Agora, só para terminar, eu faria destaque algumas limitações, sempre importante fazer essa consideração. Aqui eu pensei nas classificações, porque o meu título, ele é motivações para atividades físicas, uma abordagem evolucionista, não dá mais para mudar, mas talvez um título mais, digamos, mais modesto seria uma aproximação evolucionista, porque eu não sei o quanto, de fato, eu consegui inserir a abordagem, principalmente nesse aspecto das classificações. Eu tentei falar um pouco, mas acredito que estudos futuros possam explorar isso melhor. Por exemplo, eu tive mais contato com pesquisas sobre brincadeira, que fizeram algumas classificações, até assistindo a qualificação do colega do grupo, Leonardo, também. Eu lembrei dos etogramas, então tem o dos macacos, que a gente até poderia olhar o que eles, detalhes, e outras espécies também, de camundongos, que eu tive contato na iniciação, até formigas, diferentes espécies, e ver o que elas poderiam contribuir para pensar sobre as classificações de atividades físicas em humanos. Outro aspecto é essa distinção, levar em consideração o gênero, porque tivemos o sexo biológico, ele acaba sendo um pouco limitado. E olhar o gênero ampliaria muito o leque de possibilidades, a meu ver, e o que algumas pesquisas mostram. Inclusive, a gente tem um grande especialista no assunto hoje, que é o professor Fernando,
recomendações também de mais pesquisas longitudinais para ver os efeitos, ver como essas variáveis emergem e se modificam no decorrer do desenvolvimento da pessoa, da ontogênese. E aqui uma limitação que até o livro base de motivação e emoção, que é aquele do John Marshall Reeve, ele fala que os questionários são uma forma de medir a motivação. Tem outras, por exemplo, a observação, que aí leva em consideração os comportamentos não verbais, por exemplo, a área do professor Sandro, ou até mesmo medidas neurofisiológicas, que é a área da professora Michele, ou da psicologia sensorial do professor Marcelo. Então, dá para estudar de formas mais complementares, para ampliar o conhecimento sobre o tema. E aqui é um desafio a expansão para novas amostras, mesmo no Brasil. Por exemplo, minha pesquisa foi mais centrada, assim como praticamente todas da psicologia, o público mais universitário, sendo que o último censo, ele mostra, e provavelmente não mudou muito, que a maioria das pessoas são de ensino fundamental incompleto. Então, como chegar nessas pessoas é um desafio que ainda precisa ser considerado. Agora, para terminar mais positivamente, algumas potencialidades. Eu pensei, por exemplo, um aplicativo. Aí o pessoal da área poderia pensar em formas. Por exemplo, a pessoa chegou na academia, em vez de perguntar só qual o seu objetivo e acabou, na anamnese ela responde lá o questionário Parquet para falar se tem sintomas ou não, e depois um questionário de motivações. Com base nisso, podia haver uns scores e até pensar em atividade, com base no que ela pontuou, sugerir atividades, porque às vezes a pessoa chega lá e não tem ideia do que fazer. Outra questão importante, eu acho que a gente contribui com essa reflexão filosófica sobre as terminologias, que eu sinto que ainda não há muito cuidado na área com relação a isso, cuidado às diferenças individuais, atenção às minorias também, eu acho importante, intervenção personalizada. E aqui eu pensei em psicologias das atividades físicas, mas estudos com ênfase evolucionista. Mas não apenas isso, está aí porque é a área nossa do programa, mas mais pesquisas interdisciplinares em geral, que contempla, obviamente, a abordagem evolucionista. Agora, só para concluir, já estou acabando, eu pensei também a possibilidade no ensino. Eu lembrei até dessa disciplina que eu fiz com o professor Marcelo, de preparação pedagógica, que a tarefa era, trabalho final era fazer uma ementa comentada de disciplina. Eu pensei numa 2017, mas eu já pensei nesses conceitos, incluí-los, e também de uma forma inclusiva, trazer bastante alunos. Então, se eu tiver a oportunidade um dia, seja qual for o lugar, eu espero ter uma disciplina focando nesses aspectos, falando um pouco desses aspectos que eu estudei aqui. Não vai dar tempo de falar, mas eu acho que eu já estourei o tempo, mas vai ficar disponibilizado esse mapa conceitual que eu elaborei, focado algumas ideias que eu considero importantes da minha pesquisa. Depois eu posso falar melhor para quem tiver interesse, fica meu contato também, até porque esse momento fica mais para conversar com a banca, mas quem quiser entrar em contato, eu estou à disposição, será um prazer. Eu agradeço, então agora vamos para as contribuições da banca. Obrigado. Muito bom, Rafael, obrigada. Foi ótimo. Então, acho que ficou bem claro, bem óbvio, que você trouxe como o seu trabalho, até para a gente relembrar, né, o trabalho. E eu acho que a gente pode começar com a arguição. Então, a ordem, basicamente, que está na ata, me pareceu até bastante lógica. Então, se vocês concordarem, seria primeiro a professora Patrícia, depois o Sandro, Marcelo, Michele, e no final o professor Fernando. Pode ser assim? Se alguém tiver algum problema, não sei, precisar sair, a gente sempre pode trocar a ordem, tá bom? Não tem problema, a gente é flexível. Eu acho que, especialmente nesse momento à distância, a gente precisa ser o máximo flexível possível. Tá bom, então eu acho que eu daria a palavra à professora Patrícia Izar, que é fisicamente mais próxima, né, do nosso departamento,
mas conceitualmente eu acho que ela é, na verdade, mais distante porque ela foca mais em primatologia e comportamento de macaco prego do que comportamento humano e especialmente atividades físicas. Então, na verdade, é aquela mistura boa, né, de proximidade física e uma certa distância do tema, mesmo que estamos partindo da etologia e esses princípios mais evolutivos. Então, eu acho que o seu olhar vai ser muito, muito importante para a gente. Então, agora são 9h50, mais ou menos. Acho que a gente pode ter entre 40 e 50 minutos por arguidor, para a gente não ficar aqui até a noite. E pode ser mais ou menos, né? Claro, de novo, somos flexíveis. Eu estou muito feliz em ter a Patrícia aqui conosco. Por favor, é a sua hora agora de arguir. Obrigada, Yarka. Primeiro, quero agradecer, Rafael e você, pelo convite para estar aqui. Eu estava tentando lembrar, Rafael, agora esse contexto que a gente viveu, né, está vivendo ainda, eu não consigo mais lembrar dos tempos. Então, para mim, parece que faz muito, muito, muito tempo que eu te conheço, que eu vi você pela primeira vez andando ali no nosso corredor. A Yarka falou, né, da proximidade física, porque a gente tem salas vizinhas, né? E eu lembro bem, assim, das primeiras vezes que eu vi o Rafael andando ali do seu jeitinho, devagarinho, quietinho, mas sempre indo cumprimentar a gente, né? E eu estou muito contente de ver você chegando aqui nesse momento, né? Acho que a gente teve bastante interlocução por vários motivos, né, Rafael, ao longo dessa sua jornada acadêmica, né? E tenho muito carinho por você e estou super contente de estar vendo você aqui nesse momento e vendo o quanto você realizou, né? Muito, acho que a sua apresentação deu um pouco conta, assim, da enormidade, né, de atividades que você desenvolveu, o quanto você se engajou aí nas atividades acadêmicas mesmo, para além da sua própria pesquisa, que também eu considero que é, assim, monumental, né, em escopo e tudo que você coloca aí na sua tese. Então, fico muito contente por participar desse momento. Olha, Yarka, quero contar que eu botei aqui o cronômetro e eu espero gastar, tomara que eu consiga gastar menos da metade do que você falou, senão realmente a gente vai ficar muitas horas, né? Então, eu fiquei pensando aqui em como me organizar, né, para fazer poucas perguntas que deem conta da sensação que eu tive com a tese. Deixa ainda estender um pouquinho, né, Rafael? Já falei de tudo que eu achei importante que eu vi nesse seu percurso. Quanto à tese, eu acho que você tem uma introdução impressionante, né? Então, isso que eu queria, da minha amnésia, Rafael, que momento que eu participei dessa, porque eu achava que eu não tinha sido da sua qualificação. Eu fui? Fui do projeto de ingresso? Mais ou menos. Porque eu lembro de ter lido já essa enormidade, falar da enormidade, e eu acho que ela continua enorme, mas eu acho que você conseguiu sair um pouco daquilo que eu me lembro, assim, de ter tido uma impressão anterior, de ser uma coisa assim, vou cobrir tudo e era uma colcha de retalhos. Eu acho que você conseguiu amarrar melhor esse seu olhar para todos os lados, né? Você quer incorporar tudo no seu trabalho. Eu acho que você conseguiu se apropriar mais de tudo que você está tratando na sua tese, na sua introdução. Eu gostei dos objetivos que você coloca, das justificativas adicionais em que você incorpora possíveis aplicações do seu trabalho, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem que fazer mais e mais pelo contexto que a gente vive também, né? Então, entender qual é o lugar do trabalho que a gente está fazendo na sociedade é muito importante. E eu gostaria, nesse sentido, eu gostaria de ter visto, eu gostaria que você desenvolvesse daqui para frente uma ênfase maior no potencial de aplicação do seu trabalho na formulação de políticas públicas, porque eu vejo muito potencial no seu trabalho, então eu acho que você poderia refletir um pouquinho mais.
Bom, daí, vamos assim para o questionamento, né? Então, eu vou tentar fazer poucas perguntas, eu não vou ficar indo ponto a ponto de cada trabalho, tá? Eu queria te dizer, eu estou tentando ver como é que eu vou colocar isso aqui, da impressão geral que eu tenho da tese, que pode ser a expectativa sua e da sua orientadora, vamos dizer assim, pela orientação teórica dentro da abordagem evolucionista, o viés teórico de cada uma, né? Então, eu diria, Rafael, então acho que eu vou colocar isso de uma forma bem aberta mesmo, né? Em vez de ir construindo. Eu vejo, eu sinto no seu trabalho que você considera que o olhar evolucionista que você está dando para o seu problema precisa passar necessariamente por pensar no que seriam adaptações humanas a um ambiente ancestral de evolução. Eu acho que você se afasta disso e vai para um lugar que é o que eu prefiro e que eu procuro adotar, que é a questão do desenvolvimento. Contextos diferentes de desenvolvimento levam a respostas individuais distintas. Você vai incorporar isso, você vai olhar para variáveis, né, individuais, tanto umas que você coloca como mais intrínsecas, eu penso, talvez, de personalidade, mas você está olhando para esses contextos, você faz menção a esses contextos muitas vezes na discussão. Mas quando você constrói a sua introdução, as suas previsões, e você retoma na discussão, você vai para essa conversa do ambiente ancestral. Então, eu queria te propor se você se afastaria, você acha que você se afasta de uma abordagem evolucionista, se você admitir que a adaptação, é assim que eu penso, uma adaptação não só humana, né, de grande parte dos organismos, é você desenvolver um fenótipo, qualquer que seja a variável fenotípica de interesse, que está afetada, né, pelo seu contexto. Então, o contexto cultural que você está investigando precisa ter a ver com caçador-coletor? Para dizer que você usou abordagem evolucionista? Eu posso responder? Acho que, primeiramente, só agradecer um pouco também, até pela professora Patrícia, foi uma das que abriram as portas do Instituto quando eu ainda estava lá na IASH. É importante lembrar que, juntamente com a professora Vera, a professora Yarka, Briseida, Ema, me aceitaram como para assistir às aulas, até para me preparar para a prova, né, de ingresso, quando eu conhecia muito pouco do assunto. E é só lembrar que na qualificação anterior que teve um problema lá perdeu a voz faltavam uns 3 dias aí, mas já tinha lido tudo, mas aí não conseguiu participar. Foi isso que aconteceu. E agora, pensando nessa questão, eu concordo, realmente o desenvolvimento dá para explorar bastante com o olhar evolucionista, esse pilar, né, das quatro questões. Talvez eu só coloquei um pouco os outros ainda, eu já sei que as discussões mais recentes, contemporâneas, têm ido mais para o desenvolvimento, mas eu considerei importante colocar aquelas mais tradicionais um pouco porque o estudo nas atividades físicas com abordagem evolucionista ainda é muito incipiente, não só no Brasil, mas no mundo em geral. Poucas pesquisas, focando motivação, então, bem pouco. Inclusive, poucos pesquisadores por aqui abordam o tema. E aí foi mais nesse sentido. Acho que as pesquisas iniciais, acho que é bom conversar um pouco. Se for ver até os artigos que eu li, sabe, eles focam bem, falam quase nada de desenvolvimento, também ainda naquilo de 4 porquês, de caçador-coletor, mas aí foi mais nesse sentido, de dar uma contextualizada, mas eu sei que
talvez não tenha conseguido colocar de forma precisa que a ênfase mais interessante por momento seria o desenvolvimento, mas eu concordo. Rafael, que bom que você concorda, porque eu acho que da maneira como você me responde, eu acho que você poderia, então, ser mais crítico a essa abordagem que você está falando, né? Que vem. Talvez a Michelle vá falar a mesma coisa que eu, mas eu penso assim, quando eu leio no seu estudo 1 que você prevê, né? Você espera uma maior motivação de aparência nas mulheres e mais sociabilidade nos homens. Não dá. Olha lá, tô vendo a cara da Michelle. Não dá. Não dá para a gente esperar isso hoje no Brasil, na sua amostra, né? Não estou nem falando, assim, não estou nem dizendo, porque os homens brasileiros agora, meu Deus do céu, tem muito mais homem nas como chama aquelas coisas lá, sei lá, casas de depilação do que mulher. Essa preocupação. Eu fico até ingênuo, eu acho, sabe? Certas previsões com essa ideia do ambiente ancestral, né? Então, acho que você pode assumir mais fortemente assim, essa sua crítica a essa perspectiva. E assumir também mais evidentemente essa ideia de que quando você está falando do contexto de desenvolvimento afetando a motivação, esta é uma abordagem evolucionista. Né? A abordagem evolucionista não é a abordagem do ambiente de adaptação ancestral, tá? Eu gostaria, assim, eu acho que o ponto principal da minha percepção a respeito da sua tese da arguição é esse, né? Do quanto você pode incorporar dessa perspectiva, né? O outro ponto é quanto à amostragem. Você coloca, então, porque você pensa um pouco nessa abordagem, eu acho, mais tradicional, vamos dizer, evolucionista, então, aí eu acho que você coloca timidamente essa sua amostra diferente da amostra estadunidense, né? Eu acho que é principalmente estadunidense, né? Não é hemisfério norte só. E aí você fala que você não vai trabalhar com uma amostra, que você vai trabalhar com uma amostra não weird, né? E eu queria que você comentasse a sua amostra não weird, majoritariamente branca, de estudantes universitárias, acho que a maioria de mulher, agora não lembro se né? Então, essa sua amostra é não weird? Eu diria que não tão weird. A gente escreveu pensando nos pareceristas que, quando eles olham uma amostra brasileira, eles ainda acham que essas revistas de mais impacto, eles acham que brasileiro já é não weird, mas a gente sabe que não necessariamente, principalmente aqui na universidade ainda, né? Tá aumentando a participação as cotas, então está ficando pouco a pouco mais reflexo da sociedade, mas ainda está mais próximo ainda do modelo, digamos, weird, né? Isso, então eu acho que isso também, e você menciona um pouco as características da sua amostra para justificar, então, porque você me responde, né, dizendo, você tem razão, Patrícia, mas em muitos momentos na sua discussão você está ali justificando porque que você não encontrou os resultados que você previa, de acordo com as suas previsões, que saíram um pouco dessa abordagem de A a E, né, especialmente quanto às diferenças sexuais. Eu acho que aqui a gente pode falar sexo mesmo, porque o jeito que você olhou foi para a questão binária cromossômica, né? XXXY, então a gente vai ter as diferenças aqui. Então aí você faz muitas justificativas. Talvez eu não tenha encontrado as diferenças aqui, mas é porque minha amostra é uma amostra de universitários que talvez seja muito peculiar, mas a nossa sociedade ainda é uma sociedade muito machista, né? Então, você usou a peculiaridade da sua amostra, mas eu acho que você poderia fazer essa discussão de uma maneira mais abrangente. O que é a sua amostra no contexto do Brasil, né? Porque eu fiquei pensando em algumas dessas suas discussões também, quando vai aparecer lá na sua discussão geral, a questão, essas teorias, né, sobre de novo, num ambiente ancestral, a gente tem ali uma fisiologia de economia de energia, né, que pode levar a questões agora da hiperalimentação e da sedentarização.
E daí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Tudo eu vou lá para o Piauí, na minha cabeça, né? E o Piauí de quando eu cheguei lá para fazer a pesquisa, que era o Piauí do sertão brasileiro ainda na Idade Média, né? Nos anos pré-democratização do país e políticas para diminuição da desigualdade, né? Então, quando eu cheguei lá em 2003, eu cheguei num lugar sem acesso nenhum às modernidades, né? Por um lado bom, eu tinha uma preservação enorme do meio ambiente, mas uma condição humana muito, muito, muito distante da São Paulo do século XXI. Então, ali no lugar onde eu trabalhava com os macacos, a gente estava a 30 quilômetros do centro urbano, que era um centro urbano que tinha microagência do Banco do Brasil, né? Então, as pessoas para irem desses lugares remotos, que eles falam do interior, né, para a cidade, era a pé. 30 quilômetros, 33, 36, e tinha gente que ia numa distância muito maior, andando. Então, era acordar muito cedo, e eu estou ali na Caatinga, praticamente, né? Então, olha o esforço físico, e quem é que vai para a cidade? Quem é que vai para a cidade com um pacote na cabeça, uma criança em cada mão? É a mulher, né? Então, de novo, né? Esse nosso olhar, eu acho que o nosso olhar para o ambiente ancestral, ele é muito enviesado também pela nossa cultura. Então, essa coisa, a tarefa que exige muito esforço é a tarefa de caçar. A coleta exige pouco esforço, né? Você menciona um pouco aqui o esforço, o gasto energético com as tarefas de cuidado das crianças, né? Mas eu acho que está pouco desenvolvido. Então, você está vendo, né, Rafael? Eu estou rodando, e meu argumento é sempre esse, né? Então, ao longo da tese, foi me chamando a atenção, e ao mesmo tempo eu vejo momentos em que você vai para uma abordagem muito próxima disso que eu estou falando, quando você vai falar das diferentes motivações que resultam de diferentes contextos de desenvolvimento, né? Então acho que você ainda está fazendo essa transição. Eu ficava olhando e falava assim, Rafael está em cima do muro ainda. E eu acho que tem a ver com isso que você falou no começo, como é que a gente, parece que quando a gente fala dos contextos de desenvolvimento, a gente está se distanciando da abordagem evolucionista, né? Então, eu acho que é isso aí que precisa, eu falo, agarrar o touro à unha, né? Deixa eu ver, eu já estou falando muito comprido, já estou quase chegando nos 20 minutos. Isso aqui eu já falei. Tá, bom, agora eu quero elogiar de novo. Quando eu fui lendo o seu capítulo 1, eu fui ficando pensando, essa categorização... Eu gostei muito de um acréscimo de uma terceira categoria para as atividades físicas, mas ia dando aquela impressão... mas parece que categorizar é sempre ruim, né? Por que fez essas 3 categorias artificiais? Por que não faz uma PCA para agrupar as atividades? Aí, quando eu chego no capítulo 2, estava ali, né? Eu gostei muito, acho que você vai mostrando isso, você amadurecendo, né? As suas ideias, o capítulo 2 é consequência disso. Eu gostei muito de pensar na motivação em termos de ser uma atividade individual ou grupal e da complexidade, achei muito interessante. Só mais uma coisa que eu queria chamar a atenção no capítulo 3, eu achei engraçado, né, que é isso, né, de direito, a motivação é isso, o tipo de motivação vira sua VD, né, é a sua variável dependente, a motivação, né, e o tipo de atividade física é VI, né, mas isso foi entendo que foi um recurso de análise estatística, não foi? E, às vezes, eu acho que o seu discurso parece que você esquece que esse é um recurso estatístico, que você está identificando, ainda que para o seu modelo, o tipo de atividade física seja uma VI, seja um efeito fixo, né? E você está vendo como esse efeito fixo afeta a motivação, isso não é de fato, você não está de fato, a sua pesquisa não foi desenhada olhando para a direção. Então, algumas vezes você fez um discurso como se, de fato, quem se engaja mais em atividade física se percebe mais como mais saudável.
Porque pode ser o contrário. Quem tem uma percepção maior de saúde se engaja mais na atividade física. Estou falando isso agora porque, sabe, assim, quando a gente vai, com o passar da idade, a gente começa a se machucar para cá. Eu estou nesse momento, que eu só me machuco e daí eu me percebo com menos saúde e por isso eu não posso fazer exercício, entendeu? Então eu olhei e falei, opa, pode ser o contrário. Só para você ter esse cuidadinho que eu achei que você colocou direção em algumas das suas discussões, tá bom? Então tá bom. Eu acho que eu já falei, eu coloquei vários pontos aqui na discussão final que vão sempre nessa linha aqui do que eu estava discutindo, mas eu não quero ficar me estendendo, porque eu tenho mais 4 colegas na banca, né, para te fazer perguntas, que eu tenho certeza que tem muitas coisas importantes para discutir. Eu acho que eu coloquei o meu ponto, que é o ponto, Rafael. Eu terminei a tese com essa. E assim, oi, Rafael, sai daí desse ambiente de adaptação. Como é que chama mesmo o AE? Ambiente de adaptação. AAE. Ambiente ancestral de evolução. Eu escrevo um capítulo sobre isso, esqueci a então, eu vejo de novo, quero falar para você, para a Iarca e para as pessoas todas do seu grupo, né? Eu vi nos vários capítulos publicados ou em submissão, que é um trabalho de colaboração, né? De muitas pessoas do laboratório da Iarca. Então, eu assim, queria de novo falar que é um trabalho muito potente, muito forte. Gosto muito de ver essa ponte, né, com a área da educação física e do esporte. Então, essa minha cutucação aqui tem a ver com esse... Eu gostaria de ver vocês desenvolvendo mais esse aspecto do desenvolvimento, né? Mas só quero elogiar mesmo o trabalho e agradecer mais uma vez por fazer parte dessa banca, tá bom? Obrigada. Eu também agradeço. Acho que só rapidamente comentar alguns pontos. Quando a professora Paty comentou sobre o Piauí, aquele contexto, eu lembrei até no nosso questionário, que a gente não analisou tanto, mas as reuniões do grupo, o que mais criticavam era isso, porque foi um questionário feito por a primeira autora mulher, mas ela a categoria dela, atividades domésticas, ela colocava cuidar de criança como uma atividade leve. Todo mundo criticou, falou que não, isso aí é super pesado. E a outra, o cuidado mais correlacional, a gente chegou a pensar um pouco nisso também. Nas primeiras reuniões do grupo também tinha um aluno, um colega bem especialista em estatística, ele falava, não, vocês têm que fazer regressão logística, que é o contrário, né? A motivação como VI, mas aí tinha uma dificuldade de bem menos estudos nessa linha, e a gente até fez, eu aprendi, eu não sou, eu tenho dificuldade em estatística, mas eu fui, estudei, mas aí o que a gente fez deu, sabe, os mesmos, fazer as duas direções os resultados parecidos. Então a gente acabei escolhendo o que eu tinha mais domínio para apresentar. Obrigada, Rafael. Obrigada, Paty, pela discussão, pela arguição. Isso foi, com certeza, um dos pontos muito importantes, né? O desenvolvimento a gente nem pensou, na verdade, porque a gente estava se esforçando tanto em fazer alguma discussão com possíveis funções, né, do comportamento, e como o Rafael falou, a literatura basicamente não existe, né, que a gente ficou nessa parte mais distal, né, pensando de forma mais distal e de funções, e chegando no desenvolvimento, a gente nem estava pensando, na verdade, a gente nem conseguiu, né, mesmo que a gente estava, né, o nosso foco foi a motivação, que é muito mais proximal, refletindo, né, talvez algumas funções distais, mas com certeza isso seria interessante. Talvez o Fernando depois vai falar mais, porque ele até faz bastante pesquisa de desenvolvimento motor e de atividades físicas, mas de qualquer jeito a gente realmente nem optou para isso, porque da perspectiva evolutiva não teve absolutamente nada. Mas seria muito
muito interessante, né? Elas provavelmente iriam aumentar um pouco o tamanho, o volume, né, do trabalho final. Mas anotei bastante coisas aqui. Ótimo. Maravilha. Eu acho que 10h15, eu acho que a gente pode prosseguir com mais né, membro da banca, depois a gente pode fazer um intervalinho, certo? Tá bom, então, eu acho que a gente vai convidar o professor Sandro, que é, na verdade, também o nosso colega, trabalhando com uma perspectiva etológica e evolucionista, e também, na verdade, teve alguns trabalhos sobre as atividades físicas, certo? Então, eu estou muito ansiosa para ver as sugestões e a arguição dele. Muito obrigada, Sandro, que você aceitou esse convite, que você está participando dessa banca. Bom dia a todos. De fato, eu tenho as minhas áreas de pesquisa estão relacionadas à comunicação não verbal e relacionamentos, mas eu fiz já orientação de alguns trabalhos com dança de salão, dança do ventre, que a gente poderia considerar como práticas corporais, né, dentro dessa perspectiva. E eu acho que a psicologia evolucionista ela tem contribuições muito interessantes nessa perspectiva de se olhar para os seres humanos da atualidade e buscar possíveis explicações, né, relacionadas às prioridades e tudo mais. Então, o que o Rafael colocou ali como uma limitação no título, né, que deveria ter uma perspectiva menos diretiva, né, em termos de psicologia evolucionista, eu acho que não. Eu concordei bastante com o título atribuído aí para a tese, porque ela, em primeiro lugar, porque ela é um título conciso, né? Não daria para você colocar no título todas as dimensões abordadas na tese, que são muito, muito numerosas, e isso produziria um título gigante. Então, acho que dentro dessa perspectiva, com todas as limitações possíveis, eu acho que ela é descritiva, né? Ela dá uma ideia a que veio, né? Qual o seu papel dentro do desenvolvimento científico da área e tudo mais. Então, acho que isso dá uma certa tranquilidade para o Rafael, né, de que o título da tese ele é bastante descritivo e ele funciona bem para os objetivos, né, dessa pesquisa que foi realizada. E eu gostei muito, né, da apresentação que o Rafael fez, falando um pouco da sua trajetória, né, muitas vezes nas teses e dissertações as pessoas já entram diretamente no tema de pesquisa. Eu acho que é bacana, né, essa perspectiva de falar um pouco da trajetória, né? Então, para pessoas que estão iniciando na carreira científica, é importante que se saiba que há controvérsias, há dificuldades, há problemas que aparecem, né, ao longo do percurso e pessoas que auxiliam, né? Então, o Rafael trouxe muito bem essa perspectiva de como a trajetória científica dele tem um começo e um meio, né, e um futuro, porque dá para a gente perceber a maneira como ele foi se aproximando, né, das disciplinas, se aproximando das pessoas, entrando na área de investigação propriamente, né, mencionando aqueles que contribuíram de alguma forma nesse processo de formação. Achei, inclusive, interessante ele ter mencionado a mim, que encontrei com ele lá no encontro de Brasília, né, e a gente acabou discutindo um pouco as questões relacionadas à tese dele. Ele tinha recém passado, né, para o doutorado direto. Então, acho que isso deu uma possibilidade de conhecimento, de interlocução. Então, acho que isso dá uma perspectiva bem interessante. E pensar um pouco, né, dentro dessa perspectiva evolucionista, não acho que seja uma dimensão menor, né? Você pensar no ambiente ancestral de evolução. Eu acho que é um jeito de olhar para o fenômeno, né? Embora existam outras formas, outras maneiras, acho que isso traduz, de certa forma, um modelo tradicional, né, da psicologia evolucionista, mas ela traz informações importantes, informações interessantes, né, que vão, de certa forma, explicar o comportamento atual dos seres humanos dentro dessa perspectiva. Então, daria, como a Yarka falou, para dar
dar essa ênfase na função adaptativa, né? Pensar na atividade física, sobre até que ponto ela representa atividades simbólicas, muitas vezes, na prática de esportes, etc., relacionados ao ambiente ancestral, né? Eu vi um vídeo do Drauzio Varela, há algum tempo atrás, desses que vem no WhatsApp, né? Que dá para a gente encontrar aí no YouTube, provavelmente, em que ele falava que atividade física é antinatural, né? Na verdade, você não tem animais que ficam correndo para lá, para cá, para gastar energia, e etc., né? E é uma atividade que os seres humanos fazem. E aí, dentro do que a Patrícia falou, é exatamente o que a gente vai perceber. No ambiente ancestral, a vida era correr para lá, para cá, caçar e coletar coisas e tudo mais, né? Produtos com baixa quantidade de energia e tudo mais. Então, dá para a gente pensar que essa atividade toda ela acabou sendo transposta para a vida atual, né? Porque, senão, a gente teria uma epidemia, como de fato acontece, né? De inatividade, de obesidade e doenças crônicas e daí por diante. Então, acho que pensar dentro dessa perspectiva é trazer um olhar diferente, né, do que se tem sobre as atividades físicas de uma forma geral, né? Eu acho que isso dá para a gente uma boa ideia, né, de que a gente possa trabalhar dentro dessa perspectiva. Então, gostei muito da introdução, de fato é uma introdução muito robusta, né, que traz informações as mais diversificadas sobre as temáticas todas. Eu acho que a subdivisão em tópicos facilita muito a leitura, né? Acho que isso dá para a gente uma ideia de todos os autores que, de certa forma, estão relacionados a essas dimensões todas envolvidas na investigação que vocês fizeram, né? E de uma forma geral, né, eu gostei bastante da subdivisão feita através dos capítulos. Então, eu queria conversar um pouquinho com você sobre essas questões relacionadas ao trabalho propriamente, né? Então, no capítulo 1, a gente tem lá os aspectos relacionados a motivações, e eu acho que a gente vai ter uma importância muito grande, né, nessa subdivisão da questão dos esportes, porque é uma questão que, de fato, atinge motivações diferentes, né? Se você pratica individualmente, se você pratica coletivamente. E a dúvida que ficou para mim, em grande parte, é se vale a pena a gente fazer essa subdivisão entre fatores extrínsecos e fatores intrínsecos. Porque, na verdade, como você pontua no próprio texto, muitas vezes você tem uma sobreposição dessas duas dimensões, né? De repente, um determinado fator extrínseco, por exemplo, como saúde, né? Você coloca lá como extrínseco, será que ele tem uma dimensão intrínseca também? Até que ponto você acha, Rafael, que é importante ou necessário fazer essa separação entre intrínseco e extrínseco? Posso responder? Primeiramente, agradecer ao professor Sandro, também até pela minha pesquisa, apesar de eu ter seguido outra, mas inicialmente, acho que eu até coloquei, inicialmente eu me interessei pelo assunto comportamento não verbal quando conheci a Yarka, falei um pouco no percurso, né, como foi. Aí sobre a questão, eu falei bem pouco, poderia ter detalhado melhor, mas realmente eu cheguei a pensar, fazer umas reflexões, mas não tem muita pesquisa evolucionista falando em motivações intrínsecas e extrínsecas, isso eu acho que é uma lacuna, mas eu cheguei a pensar, porque o próprio questionário, ele mostra que todo mundo tem todas as motivações. Isso. É o que quais se destacam mais em relação às outras, mas, de fato, todas existem. E eu acho que até do professor César, diz que ele fala que há uma intercorrelação entre as... Isso, exatamente.
E aí no momento que você coloca uma separação, né, uma dicotomia entre intrínseco e extrínseco, ela soa muito artificial, né? Porque, na verdade, como você disse, você tem uma sobreposição, né, dos aspectos todos, né? Então, a pessoa pode ir lá fazer atividade física, mas é porque a mulher matriculou ele lá na academia, e ele vai fazer, né? E os filhos começam a dizer que ele está barrigudo, que tem que fazer atividade física. Então, você tem fatores intrínsecos e extrínsecos atuando simultaneamente. Então, talvez uma dica interessante é que você diga que esses fatores existem, você pode até dar exemplos, né? E você dá vários muito interessantes, mas enfatizar que, na verdade, eles se constituem um contínuo, né? E que colocar uma separação, uma barreira entre atividades que têm uma predominância intrínseca ou extrínseca, parece meio artificial. Mas fica para você aí uma discussão sobre isso, né? Para você conversar com a IARCA para ver se isso é algo a ser considerado ou não. E aí eu vi ali no artigo 1 uma correlação negativa, né, entre a atividade física nas mulheres, especificamente. Correlação negativa ali entre idade e aparência, né? Que as pessoas, quanto mais velhas, vão procurar mais... quanto mais novas, né, vão procurar mais aparência, e quanto mais, ia falar idosas, né, mas quanto mais anos de vida essa pessoa tem, menos aparência, né? E você coloca ali uma justificativa de que talvez as pessoas que procuram menos aparência e mais saúde, né, que tem um pouco mais de idade, na verdade, estariam procurando atividade física por conta de doenças que vão aparecendo ao longo do tempo e etc., né? Mas eu acho que aí seria importante a gente colocar uma outra dimensão que está relacionada aos condicionantes externos dessas pessoas que estão procurando atividade física. Mesmo porque na sua amostra você tem uma quantidade muito pequena de pessoas que estejam já com problemas de saúde decorrentes do sedentarismo, pelo que eu imagino, né? Que a grande parte é de universitários. Então, talvez uma hipótese explicativa para essa correlação negativa que você encontrou seja exatamente o que a psicologia evolucionista coloca em termos de destinação de recursos, né? Então, as mulheres mais jovens provavelmente são solteiras, estão paquerando muito, etc. E a aparência pode ser um fator mais relevante, né? Provavelmente, mulheres um pouco mais velhas já devem ter relacionamentos mais estáveis, talvez casadas, etc. E a saúde passa a ter um papel mais relevante, né? Então, não sei se aí a gente poderia pensar nessa questão, né? O que você acha disso? Você acha que tem lógica o que eu estou dizendo ou não? Com certeza, eu concordo. Inclusive, um dos artigos é que a gente acaba falando pouco porque essa é uma das variáveis que a gente não analisou do nosso... A gente tinha uma pergunta de qual o seu... mas eu vi que em relação de uns colegas do grupo está bem simplificado aqui. A gente pergunta se a pessoa é solteira, casada, divorciada, viúva ou outro tipo de relacionamento sério. E aí esse outro tipo de relacionamento sério pode ser uma infinidade de coisas. Sim. Mas nesse sentido de pensar na contribuição do comportamento para a atividade física, eu até tenho um desses artigos que comparou diferenças entre sexos, do Menelaus Apostolou, ele fala bastante, ele cria até umas hipóteses específicas de homens mais jovens, ele faz bem aquele pensamento mais tradicional, mas tem umas coisas interessantes que ainda não conseguiu, mais jovem provavelmente ainda não tem mais esse desafio de... não está pensando em saúde ainda, né? Tem também buscar parceiros, ainda é mais provável que ainda não tenha conseguido, e aí, mas talvez com a idade passam a prevalecer mais outros aspectos, né? Pensar na prole também, possíveis... Isso. Ele analisa também possíveis... A influência... Uma das hipóteses, inclusive,
do pai, sabe, que buscar casamentos para prole. Talvez. E a gente vê muito disso nos casais que se separam, né? Tipicamente, os casais que divorciam, as mulheres vão lá, fazem cirurgia plástica, levanta aqui, ali, ali. Os homens vão para a academia, né? Malhar, faz uma tatuagem, um rabo de cavalo, e sai andando, compra uma moto, né? E aí o investimento é muito na aparência, né? Muito no visual, né? Por conta do momento que eles estão inseridos de investimento na busca de novos parceiros, né? Então, acho que isso dá aí uma perspectiva um pouco mais ampla para essa questão. No capítulo 2, eu fiquei intrigado. Você apresenta lá as atividades físicas de uma forma geral e faz uma classificação, né, de acordo com a atividade, com a orientação motora, em combatividade, ritmicidade e práticas aquáticas. Eu achei muito estranho isso, né? Que quando você fala em combatividade, você está focando a função do comportamento, né? Ritmicidade também. As práticas aquáticas, você está simplesmente focando o lugar onde a atividade é realizada. Essa classificação você fez? Alguém fez? Ela é usual? Eu não sei na educação física como é que é isso. Ela é bem recente, inclusive eu acho que uma das primeiras publicações focando nisso é justamente do professor Fernando, do ano passado. Acho que ele pode falar bem melhor. Eu não lembro bem como que ele fez os critérios. Acho que ele pode falar melhor. Então, eu acho que se existem critérios que expliquem essa classificação, acho que seria interessante, porque, na verdade, quando a gente pensa nas práticas aquáticas, de certa forma, elas poderiam ser encaixadas na combatividade, né? Se você pensa em disputas de natação, etc., ou ritmicidade, né? Se a pessoa está pensando em natação de longo percurso, e daí por diante, né? Polo aquático, e daí por diante. Então, só fiquei intrigado aí com essa classificação e acho que isso mereceria um pouco mais de esclarecimento, né, sobre de onde saiu essa classificação e por quê, né? No capítulo 3, na tabela 3.1, aparecem ali os resultados. Aqui é uma questão meramente formal, né? Aparecem ali os resultados sobre os valores numéricos, né, dos participantes. E eu achei que faltou um pouquinho ali colocar, já que o artigo ainda está em organização, né, colocar ali porcentagens, né, como você fez em todas as outras tabelas, porque isso te permite fazer uma análise comparativa muito mais direta do que ficar fazendo contas e tudo para tentar padronizar ali o tipo de informação, né? Então, acho que isso dá para a gente uma ideia, né, das atividades todas que você fez aí durante esses anos todos. Eu acho que a ideia de passar, né, do mestrado para doutorado direto, ela foi muito feliz. De fato, você tem um trabalho gigante, né, como a Patrícia colocou, que de fato reflete um doutorado, né, um louvor em grande parte, que dá uma perspectiva de uma quantidade enorme de dados, muitas análises feitas sobre esses dados, e isso dá para a gente uma noção de contribuição muito significativa para a área, né, que vai estar juntando aí dimensões psicológicas com dimensões de atividade física, que dá uma perspectiva mais abrangente para entender a atividade física dentro de uma ótica mais específica da psicologia evolucionista. Então, acho que vocês estão de parabéns. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação da defesa da tese e dizer que eu estou sempre à disposição, né, para as atividades que vocês estiverem realizando. Então, um grande abraço para o Rafael, né, parabéns pela realização, e para a Yarka pela orientação. Eu agradeço também ao professor Sandro.
realmente essa parte das tabelas, depois eu dei uma lida e eu vi que identifiquei vários erros, principalmente nesse capítulo que ainda falta submeter. Eu até perguntei para ela se a gente mandaria uma errata e tal, mas ela falou que faz parte ainda mais porque ainda não terminamos. Mas realmente essa parte da tabela, dar uma olhada nos outros, eu concordo que fica realmente mais claro para entender. Eu sempre digo para os alunos, viu, Rafael, que a gente tem que deixar alguns erros na tese ou dissertação, que é para os participantes da banca terem o que falar, né? Se você não deixa alguns erros para eles falarem, eles vão falar, mas a sua amostra não está boa, o seu questionário não está bom, você tinha que ter feito com não sei quem, né? E aí complica a nossa vida. Então, acho que funciona aí essa dica. Muito obrigada, Sandra. Eu acho que a gente deixou alguns erros ao propósito, claro, foi tudo planejado para vocês poderem criticar. Obrigada pelas sugestões. Eu gostei muito que você mencionou, na verdade, essa associação entre idade e motivações para atividades físicas, porque realmente não é só idade, né? São várias. Na verdade, deveria ser tipo uma interação entre idade e diferentes condições, como, por exemplo, pessoa com, sei lá, 40, 50 anos, mas divorciada ou solteira, vai provavelmente ter outra motivação para fazer atividade física do que outra pessoa, né? E agora, por exemplo, acabou de sair um artigo bem interessante que pessoas têm 2 picos durante a vida para os relacionamentos consensualmente não monogâmicos, o que é por volta de 20 anos e depois por volta de 40 anos. Então, mesmo em um relacionamento fixo, por volta de... Esse outro pico, esse segundo pico durante a vida é muito maior nas mulheres. Elas realmente querem meio que ficar no relacionamento, mas também ter algumas outras alternativas, né? Então, em média. Então, pode ser que elas estão também investindo nas atividades físicas por razões de aparência, né? Não só saúde. Então, com certeza, todas essas associações são muito mais complexas do que só lineares, por exemplo, né? Como várias pesquisas mostram. Muito legal. Muito importante essa discussão. Muito bom. Eu gostei também dessa sua sugestão do terceiro artigo, que a gente com certeza vai ainda melhorar, incluir ainda a descrição, né, da amostra e dos grupos, isso a gente provavelmente até esqueceu. Então, a gente precisa ir melhorando. E estou também feliz com a sua colaboração e sugestão de colaboração. A gente também está feliz em discutir o trabalho com você e seu grupo, e a gente pode ir desenvolvendo, na verdade, mais pesquisas em conjunto. Seria legal. Maravilha. 10h40, eu acho que a gente pode fazer um pequeno intervalo, o que vocês acham? Tipo, 10 minutos, né, para a gente, né, poder respirar um pouquinho, para o Rafael também poder relaxar um pouquinho, né, no meio, e depois a gente vai começar, tá bom? 10h50, mais ou menos, a gente se vê de novo, tá bom? Bom, obrigada, estava precisando. Ótimo. Meu quadril já estava pedindo. Passando no banheiro rapidinho. Isso. Ótimo. Até já, gente. Até já.